Se o teu consumidor chegar e te perguntar, seu mel é puro? Você vai saber responder adequadamente esse consumidor e mais. Além de responder, você converter esse consumidor numa pessoa que vai comprar para sempre na sua mão? Se você respondeu não, então eu te convido a permanecer nesse vídeo comigo até o final, porque eu vou te contar o que você precisa saber sobre o mel, como que você vai orientar o consumidor para ele poder se tornar o principal agente de compra do produto que você vai produzir no teu apiário. Vem comigo que vai ser bacana. Roda a vinheta aí, editor. Bom demais! A abelha tá lá no meio do mato, apiário montado, tudo bacaninha. Nós estamos em plena florada aí, bombando esse pau-ovo aí para todo o Brasil. E a turma sempre se pergunta, como a abelha transforma néctar em mel? Isso aí é um tema que ele é recorrente. E se a gente fizer 20 lives dessas, falando sobre esse tema, 20 lives, a turma vai acompanhar e a turma vai ficar encantada com como que a abelha faz todo o processo de transformação do néctar em mel. E ela faz uma transformação mesmo. Mel não é néctar e néctar não é mel. A abelha transforma néctar em mel e faz isso através de reações. Reações físicas e reações químicas. Ah, professor, o que é reação física e o que é reação química? Isso é um ponto importante da turma saber. Então, pessoal, a abelha está lá no meio do mato buscando néctar para transformar em mel. Ela faz isso através de duas reações, uma física e uma química. O que é uma reação física? Uma reação física é aquela que você vai transformar propriedades daquele produto sem alterar a essência do produto. Então, o que é, por exemplo, uma reação física que a abelha promove no mel? Vou exemplificar para você entender. O néctar da flor, o néctar, ele é uma composição riquíssima em água. O néctar da flor ele não é rico em açúcares, ele é rico em água. Então ele tem ali, o néctar da flor, 3 a 5% de água e 3 a 5% de açúcar. Apaga isso aí que eu falei, 3 a 5% de açúcar e 95 a 97% de água. Essa mistura que você encontra do néctar da flor, a abelha ela tem que transformar em um produto fluido e viscoso. Se eu pego aqui, por exemplo, aqui uma bisnaga, deixa eu pegar uma bisnaga bonita de mel aqui, vou pegar da nova aqui, ó. Se eu pego aqui uma bisnaga bonita de mel, tá aqui, ó, o mel líquido. Se eu virar esse mel, pode observar que a bolha dele vai subir. Olha lá a bolinha dele subindo lá, ó a bolha subindo, ó. Como que a abelha faz para transformar um produto que tá ralo, porque o néctar da flor ele é ralo igual água de café. Quando você vai preparar ali o café, quem gosta de preparar café com açúcar ainda com veneno, tem muita gente que usa ainda, coloca ali 4 ou 5 colheres de sopa de açúcar no montante de água para poder aquecer. Não fica uma água adocicada, mas bem rala? A água rala, pô. Uma água com a viscosidade da água. Como que a abelha pega o néctar da flor, riquíssimo em água, para transformar esse mel num produto fluido? Produto fluido, tá aqui a bolha subindo de novo, ó, produto fluido. Tá vendo? Ela tem que transformar isso. O que é a reação física que a abelha promove no néctar dessa flor? A desidratação daquele néctar. O que ela vai retirar? Retirar água daquele néctar. Então a reação física é qual? Açúcar mudou? O açúcar virou ácido? Não, o açúcar não virou ácido. Então não teve reação química. Para ter reação química teria que ter virado açúcar em ácido. Ou açúcar em um outro tipo de açúcar, que também entra na reação química do mel. Mas a reação física que a abelha promove é a da desidratação. Esse é o primeiro ponto que a abelha faz na hora de transformar o néctar em mel. Como que ela faz isso? A abelha sai da colmeia, chega até a flor lá no meio do mato, enfia a língua dela dentro da estrutura floral. A pata anterior está coletando pólen. Já falamos isso aqui para vocês em aulas anteriores aí no processo de produção de pólen. Ela está aqui pegando o pólen e colocando debaixo do braço. Ela tem 3 pares de pata. A pata anterior coloca lá na pata transversa e deixa lá, ó, empacotadinho lá debaixo do braço dela. É a corbícula levando o pólen. O néctar, ela enfiou a língua dentro da flor e está sugando aquele néctar. Está trazendo aquele néctar para dentro do estômago dela. Quando o estômago dela enche, a abelha campeira volta até a colmeia
e passa aquele néctar que está no estômago para uma outra abelha, que é a abelha engenheira. Essa abelha engenheira recebe o néctar também e joga para o estômago dela. Aquela engenheira passa para uma outra engenheira, também estômago a estômago, que passa para uma outra, e 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 para uma outra. Tantas quantas engenheiras forem suficientes para o néctar perder água de um percentual de 95, 97% de água para um número na casa de 30% de água. Não é que ela retirou açúcar, ela não acrescentou açúcar, o açúcar está o mesmo. A quantidade de açúcar que estava naquele montante de néctar que ela buscou é o mesmo açúcar. O que ela retirou foi água. É igual você colocar o leite com açúcar num tacho para fazer doce de leite. Você não coloca o açúcar e o leite num tacho e fica ali mexendo o tempo todo? Quando ferve aquilo começa a sair vapor. No que está saindo vapor, o leite está perdendo o quê? Está perdendo água. Quando ele começa a engrossar, aquele açúcar ele vai engrossando e o doce de leite fica o quê? Ele fica cremoso. Esse é aspecto mesmo do mel aqui, é o mesmo aspecto. Tanto é que a gente brinca o quê? Que o mel cristalizado ele tem qual característica? O mel cristalizado ele tem a mesma característica de um doce de leite. Nós vamos falar sobre mel cristalizado ainda hoje. O que decorre é o quê? A abelha faz uma desidratação do néctar estômago a estômago. Ué, professor, mas se é estômago a estômago, ela está fazendo isso na forma de um vômito? É vômito. Não é vômito estomacal a ponto de ter ácido gástrico. Não é ácido gástrico que tem. A abelha tem dois estômagos. Ela tem o pré-ventrículo, ou falso estômago, e o ventrículo, que é o estômago verdadeiro. A bolsa que ela carrega o néctar é o pré-ventrículo, é o falso estômago. Esse falso estômago, ele vai receber uma carga violenta de quê? De enzima. Produzida pelo estômago da abelha. A gente também produz enzima. Qualquer ser vivo produz enzima. Quando você coloca qualquer alimento na tua boca, a tua boca já produz enzima. A nossa boca já produz enzima. Na hora que chega no estômago, aí que produz enzima mesmo, em maior quantidade. O que é a enzima? A enzima é a substância que tem no organismo do animal que vai funcionar como tesoura para poder cortar a sacarose que está presente no néctar, que é a reação química que eu vou falar daqui a pouco. Então a reação física é a desidratação do néctar. Tá fechado isso? Ela vai reduzir de 95% de água para 30% de água. Na hora que a última engenheira perceber que já tem uma viscosidade suficiente que justifica armazenar o mel no favo, a abelha então vai dar a última regurgitada de mel para dentro do alvéolo na forma de mel verde. É o mel destampado. Mel verde eu falo com vocês na escola o que é mel verde, é o mel que está destampado. Ele ainda não sofreu a desidratação suficiente para poder receber a tampinha de cera por cima. Ué, professor, então como é que ele vai desidratar agora se não está passando boca a boca? Vai desidratar com o calor interno da colmeia. Dentro da colmeia é quente. Dentro da colmeia é muito quente. A colmeia de abelha é um organismo vivo. Tem gente que pensa a colmeia de abelha como uma caixa com vários seres vivos. Não. A colmeia de abelha é um organismo vivo. A abelha é a célula daquele organismo. Vou repetir. A colmeia de abelha é um organismo vivo, composto por milhares de células que são as abelhas individuais. Então, do momento que a abelha armazenou aquele mel no favo, ali tem que ter uma temperatura constante. Qual que é a nossa temperatura basal, a nossa temperatura do nosso corpo? Não é 36,5? Quando a pessoa está com febre, que coloca termômetro, você não vai buscar ali saber se a pessoa está com hipotermia ou com hipertermia, que é a febre, através da medição da temperatura? Se a pessoa não tiver com febre, ela vai apontar 36,5. A mesma coisa é uma colmeia de abelha, é 36,5. A mesma coisa é qualquer ser vivo, invertebrado, 36,5. Todo ser vivo que possua uma coluna espinhal, 36,5. Então você não pode... Ah, mas a abelha não tem coluna espinhal, professor? Não tem. Mas ela tem o quê? Ela tem um sistema nervoso que corta de fora a fora o organismo dela, que lembra uma coluna espinhal. É como se fosse o ser humano sem o osso que recobre toda a medula espinhal. A abelha tem a medula espinhal e ela é poderosa para a abelha. Então ali você tem o quê? Um ser vivo que precisa de 36,5 graus. Agora pensa, um líquido a 36,5 graus constante. Ele vai perder água também.
vai ocorrer essa vaporização dentro da colmeia, a abelha vai fazer desidratação. Quando aquele néctar ele atingir o ponto de 18% de água, olha bem, ele vai cair de 30% a quantidade de água para 18% de água. Quando chegar em 18% de água, eu tenho o mel maduro. A abelha vai lá e recobre com a tampinha de cera. É onde a gente vê o vídeo da turma aí dizendo que nevou no meu apiário, professor. Nevou. É a tampinha de cera, branquinha. Aquele mel tampado, que é o mel maduro, é o mel no ponto de colher. Não se colhe mel verde. Para não dizer que não se colhe mel verde, se você tem 85% de todo o mel que está no seu apiário, 85% do seu mel maduro, ou seja, com a tampinha de cera, e outros 15% verde, você pode colher tudo. O verde e o maduro. Quando você tiver uma mistura daquele mel, ele vai dar um percentual de água ali na casa de 18, 19, 19,5%. Fica tranquilo que você não vai ter problema com relação a isso. Então até 15% total do mel do seu apiário pode ser mel verde para você colher. Então chegou nesse ponto, ali você tem reação física. O néctar que estava com 95% de água, ele vai cair para 18%. Quando ele tiver 18%, é o mel no ponto de colher. Essa é a reação física. Só que simultaneamente, enquanto a abelha está fazendo a reação física, ela também está fazendo a química. Ela também está fazendo a reação química. A reação química é o quê? É transformar um produto em outro produto. O mel da abelha, a composição de açúcares que estão presentes no mel, não é o mesmo açúcar que está no néctar da flor. Não é. O néctar da flor, professor, tem qual açúcar? O néctar da flor tem sacarose naquele néctar. Ali tem néctar ali com sacarose presente. 95% é água, 95%, 97% e 3 a 5% é sacarose. Igual a sacarose do açúcar cristal, igual a sacarose do caldo de cana. A sacarose que você pega naquele pacotinho de açúcar para você adoçar café. Sacarose. Ah, professor, mas se é açúcar não faz bem à saúde? Claro que não faz. A abelha vai beber aquele néctar e vai promover a desidratação da reação física. Simultaneamente ocorre a reação química. Lembra que eu falei que quando chega o mel lá no pré-ventrículo, no falso estômago da abelha, aquele pré-ventrículo começa a produzir enzima? E no que ele começa a produzir enzima, aquela enzima não é uma tesoura? Ela vai pegar a molécula do açúcar, da sacarose, e quebrar em duas, vai cortar no meio. Um lado da molécula vai ser glicose e o outro lado da molécula vai ser frutose. A sacarose, ela nada mais é do que a ligação química de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Quando você tem essa ligação química, você tem uma sacarose. É o que a gente chama também de disacarídeo. Di vem de dois sacarídeos, disacarídeo, glicose mais frutose. A glicose mais a frutose sozinha, ela é chamada de monossacarídeo. Mono de um sacarídeo. Monossacarídeo glicose, monossacarídeo frutose. É a menor estrutura de açúcar possível que uma célula de qualquer animal, ela consome. Que uma célula de qualquer animal absorve. Então você tem ali uma ligação química de frutose, uma ligação química de glicose, você tem essa ligação, você tem uma molécula de sacarose. Lá é o néctar da flor. Quando a enzima lá do estômago da abelha começa a cortar, ela corta no meizinho da molécula, liberando um monossacarídeo glicose e liberando um monossacarídeo frutose. Lá no néctar da flor tem 100% de sacarose. Quando aquela última abelha engenheira, cujo mel atingiu 30% de água, ela armazena aquele mel lá dentro do alvéolo, lá no favo, na forma de mel verde, aquele néctar ele já está com um percentual de açúcar de 100%, só que 3% apenas é sacarose e outros 97% é glicose e frutose. O que a abelha promoveu, passando boca a boca, estômago a estômago, vômito a vômito, de uma abelha para outra? A abelha promoveu o processo digestório. Ela digeriu o açúcar cristal. Quando a gente consome açúcar, a gente digere açúcar cristal? Digere também. Digere também e produz também glicose mais frutose a partir do nosso processo digestório. É assim com a gente, é assim com a abelha, é assim com qualquer mamífero. Ele consome o açúcar sacarose e quebra no estômago dele
em glicose mais frutose. Todo ser vivo faz isso. O que você não pode perder de vista é o quê? Que no ato da quebra, que a tesoura vem e quebra, ela quebra, na maioria das vezes, 80% de toda a sacarose presente, ela quebra no lugar certinho. Glicose para cá, frutose para cá. Mas tem hora que ela quebra errado. Ela quebra uma perninha de um H+ sozinho, uma perninha de um O- sozinho, que é o oxigênio com a carga negativa. Ela quebra uma perninha de carbono sozinho. Ela quebra um radical OH sozinho, que é o radical ácido. E esse radical sozinho que ela quebra, que a enzima quebrou no lugar errado, fica solta no organismo de quem fez o processo digestório. No caso, a abelha digeriu o açúcar cristal. Desculpa, a sacarose do néctar, não é açúcar cristal, a sacarose do néctar. Mas o radical oriundo daquele processo digestório ficou no organismo de quem? Da abelha. Ele não vem pro mel. Ele ficou no organismo da abelha. Quando aquele mel ele vai para dentro do favo, ele vai faltando radicais nele. Tá faltando radical naquele mel que tá lá no favo. Para ele entrar em atividade biológica, ele precisa novamente daquele radical. Só que ele tá lá no favo, quietinho. Todos os radicais livres produzidos do processo digestório ficaram no organismo da abelha. Eles não estão presentes no mel. Quando eu como açúcar cristal, a gente come demais. O brasileiro é uma população do mundo das que mais come açúcar no mundo. Não é à toa que o povo sofre de diabetes de ponta a ponta. Quando a gente come açúcar cristal, a gente também digere o açúcar cristal, quebrando em glicose mais frutose. Só que a enzima também, 20% daquele açúcar que a gente consumiu, vai quebrar no lugar errado. E vai formar o radical O-, vai formar o radical H+, vai formar o radical OH-, vai formar o radical carbono+. E quando você tem a formação de todos esses radicais livres, ficou no nosso organismo. O açúcar cristal é uma das fontes de alimento maior produtoras de radical livre que existe. Açúcar cristal que você consome na tua casa, açúcar cristal que você dá pro teu filho, açúcar cristal que você dá pra tua esposa, que você dá pro teu marido, que você dá pro teu pai, que você dá pra tua mãe, você tá produzindo radical livre no organismo deles. Em grande quantidade. Essa é a principal raiz das doenças na população humana hoje. O excesso de radical livre, oriundo do consumo excessivo do açúcar cristal, do pão branco, das farinhas brancas, do trigo branco. Uma produção excessiva de radical livre pela quebra da enzima que quebra no lugar errado, que digere no lugar errado, quebrando no lugar errado. Esse é o processo de envelhecimento que acontece no nosso organismo, oriundo do excesso de radical livre que a gente consome. Açúcar cristal produz radical livre, anota. Estão anotando? Açúcar cristal produz radical livre. O mel da abelha que foi lá pro favo também produziu radical livre, mas ficou no organismo de quem? Da abelha. Da abelha. Quando você vai colher o mel, que você colhe o mel, que você come o mel no favo, ou que você come o mel na bisnaga, ou que você come o mel no pote, da maneira que você quiser, quando você consome aquele mel, você está consumindo mel que está pobre em radicais livres. Ele não perdeu o radical livre para o estômago da abelha? O radical ficou todo lá no organismo da abelha. Ele está faltando radical. Quando você consumir o mel, que o mel cair no nosso organismo, para aquela molécula de glicose, para aquela molécula de frutose voltar a entrar em atividade biológica, ela tem que sequestrar o radical livre no nosso organismo. Então aquela molécula de glicose, aquela molécula de frutose, vai atrás de qual radical livre? Do mesmo O-, do mesmo H+, do mesmo OH-, do mesmo carbono+. Vai atrás dos radicais. E quando sequestra radical livre do nosso organismo, aquela molécula ela entra em atividade biológica no nosso organismo. Compreendeu? Isso é muito importante de você saber. Porque a principal vantagem nutricional do mel em relação ao açúcar cristal, anota, isso aí é para você falar para o teu consumidor. A principal vantagem nutricional do mel, comparado ao açúcar cristal, é que o açúcar cristal produz radical livre, produz doença. O mel da abelha não, para ele entrar em atividade biológica, ele sequestra radical livre.
Então ele previne a tua doença. Professor, onde é que você aprendeu isso? Fácil, qualquer livro de química do ensino médio ensina. Mas ele dá o exemplo do mel? Não, ele dá o exemplo de quando você estuda os compostos orgânicos na forma de sal, os sais orgânicos. Quando você estuda os sais orgânicos, ele está falando sobre o processo de quebra da sacarose em glicose e frutose em organismo. Está lá no ensino médio, só que a gente correu das aulas de química. Professor, corri da aula de química, que teria chato demais. Achei que eu nunca ia usar isso na minha vida. Aí, ó, achou, né? E agora, hein? E agora, ainda bem que você tem o professor Armindo agora para te relembrar, é ou não é? Então isso, pessoal, é a principal vantagem nutricional do mel. Tem outras? Tem. Você tem ali uma vantagem nutricional do mel que é fundamental de você orientar o teu consumidor, que é a quantidade de peróxido de hidrogênio que está presente no mel. O peróxido de hidrogênio que está presente no mel é a captação de hidrogênio que está solto no ar, não na forma de radical livre. Porque o H+, ele está na forma de radical livre no organismo. É o hidrogênio estável do ambiente. Esse hidrogênio que é resgatado estável do ambiente e que agrega ao mel, ele altera o quê? Ele altera levemente a acidez do mel. Mel não tem pH 7. Vocês lembram da escala de pH que a gente também aprendeu nas aulas de química lá da escola? Que vai de 0 a 14? De 0 a 6,9 é ácido. De 7 a 14 é básico. E o mel ele não está trabalhando em 7, que é neutro. O mel não tem acidez neutra. O mel ele tem um leve caráter ácido que chega a atingir até uma acidez de pH 6, de pH 5,5. Levemente ácido mesmo. E quando ele adquire esse caráter ácido, que você come o mel ele vai ter, por esse peróxido de hidrogênio que faz aumentar a acidez, diminuir o pH, aumentar a capacidade dele de matar micro-organismo. Esse matar micro-organismo é literalmente aquele peróxido de hidrogênio que está presente no mel, ele entrar em contato com a bactéria e matar por intoxicação. A bactéria morre intoxicada. O vírus morre intoxicado. O fungo morre intoxicado, a levedura morre intoxicada, porque entrou em contato com o quê? O peróxido de hidrogênio do mel com aquele micro-organismo. Então você tem uma atividade biológica eficaz. Você tem uma atividade antibiótica do mel. O mel é um antibiótico natural. É um antibiótico natural. Pela elevada concentração que tem nele de peróxido de hidrogênio. Mas não é só pelo peróxido de hidrogênio. Lembra que a gente comentou que a abelha faz uma reação física no mel, no néctar? Quebrando água, tirando água do néctar, até ele atingir um percentual de 30% de água na composição? Bacana. Quando aquele mel ele chega lá no favo e que ainda ele atinge o ponto de maturação, que a abelha coloca uma tampinha de cera por cima, ele está com 18% de água. Quando você está com uma infecção de garganta, ou quando você está com um filho com infecção de garganta, que está aquele fel na garganta, que está ruim ali a garganta, que você coloca aquele mel para a pessoa consumir, aquela garganta que está toda infeccionada, está ali um zoológico de bactéria. Não é uma, duas, três não, gente. São bilhões de bactérias que estão ali na sua garganta. Bilhões. Causando aquela infecção. Quando você come o mel e que você engole o mel ele está pobre em água, ele tem 18% de água. E o corpo da bactéria tem quanto de água? Em média, 75% de água. 75% do corpo de uma bactéria, de um fungo, de uma levedura, de um vírus é água. Quando aquele mel ele entra em contato com aquele micro-organismo, com apenas 18% de água, o que o mel faz com a água do corpo da bactéria? Suga a água. Você tem ali uma concentração menor de açúcares naquele corpo daquela bactéria e muito grande no mel. Então, para compensar, para o meio ficar equilibrado do ponto de vista da quantidade de água entre o meio do mel e o meio da bactéria, o que o mel faz com o corpo da bactéria? Suga a água do corpo da bactéria e mata a bactéria por desidratação. O nome que a gente dá a isso, anota. Atividade antibiótica por osmose. A gente estuda no primeiro ano do ensino médio na escola. Você estuda isso na aula de biologia, não é nem na aula de química, é na aula de biologia. Ali você tem atividade antibiótica por osmose. Aí chega a mãe do menino lá nascer, porque o seu mel não é bom não. Isso foi uma mulher que chegou lá nascer. Esse mel seu é muito ruim, porque ele não curou a dor de garganta do meu filho.
É mesmo, minha senhora? A senhora deu quanto de mel para ele? Eu dei uma colher de sopa para ele. Uma, minha senhora? Uma colher de sopa? Trata de dar 5, 6 colheres de sopa de mel para ele, todos os dias por pelo menos ali 7 dias. Que aí você vai ver se a dor de garganta dele de um dia pro outro não alivia. Cada vez que você dá uma colher de sopa, que você engole aquela colher de sopa, que aquele mel passa na garganta, ele mata a bactéria e arrasta aquela bactéria morta, sabe para onde? Pro seu estômago. E de lá aquela bactéria que ele arrastou da sua garganta, vai embora nas fezes. Você que tem uma dor de garganta pesada, experimenta comer no dia 4, 5, 6 colheres de sopa de mel no dia. No dia. É uma colher de sopa a cada 4 em 4 horas. Você vai ver se a sua dor de garganta vai permanecer. Essa é a outra atividade antibiótica do mel, importantíssima. Muita gente questiona assim, professor, o mel tem proteína? Mel não tem proteína. Mel não tem proteína. Para não dizer que o mel não tem proteína, o mel ele tem 0,1% de proteína, bem pouquinho. Esse 0,1% de proteína é aquele momento em que a abelha está coletando o néctar da flor, coletando pólen, e que no que ela está coletando pólen, cai alguns grãos minúsculos de pólen naquele néctar que a abelha está sugando dentro da estrutura floral. É uma quantidade tão pequenininha que ele solvata no mel e na hora que você vai fazer uma análise você encontra 0,1% de pólen solvatado no mel. Mas o mel não é rico em proteína. Se você pegar qualquer folheto dizendo que o mel é rico em proteína, a pessoa fazendo propaganda do mel, dizendo que o mel é rico em proteína, corre que aquele cara não sabe nada. Porque o mel ele é uma fonte rica de açúcares, de monossacarídeos e glicose e frutose, energia vital pronta para ser dada para a célula. Ele tem uma composição rica em polifenóis, cada um vindo de uma estrutura de flor diferente. Cada mel de cada flor carrega um polifenol diferente. Um fenol nunca é igual ao outro. Nunca é. O mel da laranja vem um fenol específico da laranja. O mel da mangueira vem um fenol específico da mangueira. O mel carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita. Anota. O mel carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita. O mel do cipaúva tem um fenol dele. O mel do capixingui tem um fenol dele. O mel da uva do Japão tem um fenol dele. O mel lá da Jurema Preta no Nordeste tem um fenol dele. Cada mel tem o fenol específico dele. O mel carrega os fitoprincípios da planta que a abelha. Então o mel nunca é igual ao outro. Todo mundo tem acompanhado na internet aquela turma de picareta lá de Israel, picareta, dizendo que tá criando o mel de máquina para substituir o apicultor. Substituir o apicultor para que o apicultor ele possa dar descanso à abelha na natureza e ela ser livre na natureza. Como se a gente escravizasse a abelha. O apicultor é o único elemento hoje no planeta Terra que cuida da abelha, porque ninguém mais cuida. Quando não enfia fogo, mata. Ninguém tá nem aí para a abelha. O único elemento que cuida da abelha na natureza hoje é o apicultor, mas ninguém. Como que uma turma ousados, dizer que criou um mel que substitui o mel que a abelha busca na flor? Quer dizer que eles vão colocar os fenóis também da planta naquele mel? Como que eles vão buscar esses fenóis, sendo que são substâncias que são ali minúsculas, pequenininhas, pouquinhas, em cada estrutura de flor? Como que eles vão trazer os fenóis de estruturas de mel silvestre, que vem ali de 70, 80, 90 plantas diferentes? Plantas diferentes, por isso que ele chama silvestre. Você não tem como determinar a predominância da floração. Você só pode dizer que o mel é de cipaúva, né? Deixa eu pegar o cipaúva aqui. Você só pode dizer que o mel é de cipaúva se ele tiver característica de cipaúva. Se ele tiver predominância floral de cipaúva ou se ele for exclusivo de cipaúva. Mas o mel silvestre ele vem ali de 70, 80, 90 flores diferentes. É impossível determinar a predominância floral. É mel silvestre. Como é que eles vão repetir os fenóis de cada uma dessas flores? É picareta. Você tem que orientar isso ao teu consumidor. Porque é uma pesquisa que ela é claramente ideológica. Quem faz o mel é a abelha, passando pelo estômago dela, jogando enzima do estômago dela. Ah, não, mas eles falam que eles vão adicionar enzima naquele mel. Como?
Tirar do organismo da abelha, tirar do estômago dela. Não, enzima artificial. Enzima artificial. Pelo amor de Deus, gente. Mel é da abelha. E vem da abelha, e vem da flor. Então você ter essa fundamentação para você fazer um questionamento técnico à altura é fundamental. É fundamental. Então quando você tem, gente, essa turma fazendo isso, é um problema sério. Mel não tem proteína, rico em sais minerais, rico em vitaminas, riquíssimo em vitaminas, riquíssimo em sais minerais. Mel, ele chega a ter, por exemplo, o mel da aroeira, ele chega a ter os 64 minerais. Os 64 minerais, 64 tipos de sais diferentes. Está presente aqui no mel da aroeira. O mel, quanto mais preto, mais sais minerais ele tem. Quanto mais escuro, mais sais minerais ele tem. Quanto mais claro, menos sais minerais ele tem. Quanto mais escuro, mais forte o sabor dele. Mais forte. Quanto mais claro, mais suave o sabor dele. Todo mundo adora um mel de cepa-uva na mesa do café da manhã. Eu adoro. Eu, por exemplo, para mim é todo dia. Adoçar um café não tem coisa melhor. É extremamente saboroso. Agora, se você quer tomar o mel legitimamente medicinal, um alimento legitimamente medicinal, é o mel da aroeira, é o mel da abracatinga, é o mel aqui, ó, floral da aroeira, porque você tem o mel floral da aroeira e o mel extra floral da aroeira. O mel floral da aroeira vem da flor. O mel extra floral da aroeira, ele vem do tronco. Então são pontos que você também tem que saber, tem que estudar, tem que buscar, para você ter fundamentação em cima disso. Professor, diabético pode comer mel? Diabético pode comer mel em doses moderadas. Porque o diabético, ele já tem o diagnóstico de diabetes. Para quem já tem o diagnóstico de diabetes, você não pode exagerar nisso aqui nunca. Não é que o mel vai te fazer mal. Não é o mel que vai te fazer mal. É o fato do teu organismo, o pâncreas do teu organismo, não ter mais a capacidade de produção de insulina suficiente para permear a entrada da glicose para dentro da célula. Então você vai comer o mel, vai ter um excesso de glicose na corrente sanguínea. E aquele excesso de glicose é o que vai fazer você passar mal. Então você tem que tomar em doses moderadas. Como que eu vou saber se eu posso tomar então, professor? Faz uma análise com o médico, faz como é que chama? Um laboratório. Vai coletar ali um tanto de sangue ali e ver como é que tá a tua glicemia. Tua glicemia tá abaixo de 110? Tá 105, tá 100, às vezes tá 98. O limite hoje parece que é 98, não lembro. 97 parece. Até no 97 para cima a pessoa tem pré-diabetes, né? E a pessoa que já é diabética, ela chega a dar até 97, por exemplo, 95, mas é diabético porque não produz insulina mais. Então, para você saber, faz um exame de sangue. Pega um pedido de exame com o seu médico. Vai lá no laboratório, vê como é que tá a tua glicemia, vê como é que tá a sua insulina. Se tiver dentro de níveis normais, consome mel numa boa. Se você tiver com níveis ali abaixo de 110, consome mel numa boa, professor. Então eu posso comer 5, 6 colheres de sopa por dia? Claro que não. Consome uma. Consome 2 colherinhas de chá ou 2 colherinhas de sobremesa. 1 colher de sopa no máximo, no dia todo. Não vai 5, 6, 8 não, porque senão sua glicemia sobe demais. E é um problema. Ah, professor, eu não tenho diabetes. Posso consumir mel? Deve. Aí você deve. Porque para quem já é diabético, o mel é um problema. Mas para quem não é diabético, o mel é um preventivo. Você tá louco, professor? O mel, ele tem um índice glicêmico altíssimo. Está entre os alimentos com mais alto índice glicêmico na natureza. É verdade, ele dá um índice glicêmico alto mesmo, porque ele tem muita glicose. Só que ele é um alimento que sequestra radical livre. O que falta aos nutricionistas e médicos compreenderem, e eu tenho publicação disso que fundamenta, que é o livro A Dieta do Mel, escrito por 2 pesquisadores suíços. Vou estar deixando no descritivo depois o nome desse livro para vocês adquirirem. Quando você tem ali o consumo do mel por pessoas que não são diabéticas, que não têm diabetes, o consumo do mel é o que vai prevenir o surgimento da diabetes. O que você não pode é consumir mel e depois entupir a cara de refrigerante. Porque você pode ter certeza, se entupiu a cara de refrigerante e consumiu do mel junto, o médico vai botar a culpa no mel. Vejo isso acontecer toda hora. Você enche a cara de açúcar cristal, consumindo ali em doce, compra ali aquele potão de doce de leite, entope a cara de doce de leite, entupindo teu organismo de sacarose.
e come mel. Deu diabetes. O médico vai botar a culpa no mel. Não vai botar a culpa no doce de leite que você consumiu, não. E por que é que o mel ele não provoca diabetes? Porque apesar dele ter um índice glicêmico alto, ele sequestra radical livre. Ele sequestra o H+, ele sequestra o O-, ele sequestra o AH-, ele sequestra o carbono reativo. Então você tem que estar atento que o mel é sequestrante radical livre. Do momento que ele é sequestrante, o principal agente químico que provoca diabetes na pessoa que come excesso de açúcar é o excesso de radical livre que você come. É o açúcar cristal que é o veneno. É a farinha branca que é o veneno. Vocês estão compreendendo como que você tem que explicar ao teu consumidor? E aí vem aquela pergunta. Vem aquela pergunta que todo consumidor faz. Teu mel é puro? Teu mel é puro? Todos os dias. Seu mel é puro? É perguntinha terrível. É aquela pergunta que dá aquela facada, né? Tá. Você fica ali com vontade de enforcar o consumidor. Mas não, esse é o ponto. O consumidor que chega perguntando se seu mel é puro, você tem que lembrar que o teu consumidor que está fazendo isso, ele é apenas um consumidor um pouco mais exigente. Não interpreta mal a pergunta dele, como se ele estivesse querendo denegrir o teu produto, falar mal do teu produto. Não. Ele está querendo saber se você entende mesmo do que você está falando, se você entende do mel, se você sabe o que é o alimento que você está produzindo. Ele só quer saber isso. Ele só é um consumidor um pouco mais exigente. E que você vai, dentro da excelência que você tem, dentro do carinho que você tem, dentro do espírito empreendedor que você tem, você vai dar uma aula para ele. Você vai dar uma aula para ele. E no que você vai dar essa aula para ele, na hora que ele perguntar, seu mel é puro? Sabe como é que eu chego para ele e falo assim, fulano, esse aqui é o mais puro mel de marimbondo. Quando eu falo isso, esse é o mais puro mel de marimbondo, ele dá uma gargalhada. E aí você dá uma gargalhada junto. O que você fez? Você quebrou o climão. Você quebrou o climão. O mais puro mel de marimbondo, você quebrou o climão. Você abriu uma porta para poder chegar até ele. Você não brigou com ele, você não apelou com ele, ele achou que você ia apelar. Ele achou que você ia brigar com ele e mandar ele comprar em outro lugar. Não. Não, falando, esse aqui é o mais puro mel de marimbondo, isso aqui é coisa boa, o mais puro mel de marimbondo. Ele dá aquela gargalhada, você dá aquela gargalhada. Não, fulano, não é bem assim não é de marimbondo não, deixa eu te explicar o que é mel. Vou te explicar o que é mel para você entender, e você vai pegar e falar para ele, olha, esse aqui é mel de abelha mesmo, esse aqui é do meu apiário, sou eu que colho, eu que embalo, eu que rotulo, eu que garanto. Essa é a primeira fala que você vai ter dele. Você vai ter essa aula gravada com você depois. Você vai anotar tudo isso para você seguir esse passo a passo de venda. Eu que colho, eu que embalo, eu que rotulo, eu que garanto. Esse mel veio das minhas abelhas, do meu apiário. O meu apiário é situado em área de proteção permanente, área de floresta. Ali não tem nada de poluição, não tem nada de lavoura. O meu apiário está situado em área limpa, onde você vai ter todos os meios de ter o melhor produto na tua mão. Isso eu garanto a você. E aí você pega e já abre o teu Instagram. Olha a importância do Instagram. Olha a importância do Instagram. Te mostrar aqui meu Instagram. Acompanha aqui meu Instagram. Esse aqui é o meu apiário, olha aqui, ó. Olha eu colhendo mel. Olha aqui eu trabalhando as abelhas. Olha aqui eu fazendo divisão de enxame. Olha aqui a rainha. Você tem que ter um vídeo no teu Instagram da rainha. Pra você mostrar a rainha pra ele. E não é vídeo pra ele escutar em silêncio. Mudo não. É vídeo com a tua voz. Mostra pra ele. Ali ele tá vendo você nas abelhas. E aí você vai falar e explicar pra ele o quê? Que todo mel ele vem da flor. Que não existe mel impuro. Do momento que ele chega perguntando, o teu mel é puro? Então ele tá admitindo que existe mel impuro. Não existe mel impuro. Você tem que educar o seu consumidor nisso também. Vira e fala pra ele numa boa. Numa boa. Fulano, o meu mel ele é da melhor qualidade, porque não existe mel impuro. Se você está perguntando se o mel é puro, você está admitindo que existe mel impuro, e não existe mel impuro. Ou é mel ou não é mel. Se o produto é mel, é mel. Se ele não é mel, se ele está ali com o gosto do que não é mel, então ele é um produto falsificado. Então o que você tem aí na praça, meu cliente, é produto falsificado. Corre de produto falsificado. Ah, professor, mas ele vai perguntar como que ele vai saber se o mel é de boa qualidade? E aí vem o outro ponto. Porque todo mundo vai acabar caindo
naquele erro clássico na hora de oferecer o mel, quer dizer para ele que ele pode fazer o teste do palito de fósforo para saber se o mel é puro. Palito de fósforo, se você mergulhar no mel puro ou se você mergulhar no produto falsificado, os dois vão pegar fogo, porque os dois são oriundos de compostos orgânicos. Tem carbono na composição dele, então ele vai pegar fogo. Tudo quanto é alimento, tudo quanto é ser vivo que tenha carbono na composição, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Então é o ponto onde você tem que estar atento. Ah, não, professor, eu posso ensinar ele a fazer o processo do prato, de rodar o prato, colocar o mel no fundo, colocar água e girar, vai formar o alvéolo no fundo. Com o mel puro e com produto falsificado, vai formar o hexágono, porque também é composto de carbono. É composto orgânico, todos dois. Vai formar o hexágono. O teste que o teu consumidor poderia fazer, mas que é um erro também você orientar ele a fazer, é fazer o teste do iodo. Porque o teste do iodo, ele só acusa um padrão, que é a adição de sacarose no mel. O vagabundo que pegou o mel puro e adicionou açúcar no mel para aumentar o volume. O iodo, ele vai apontar a presença de uma quantidade grande de sacarose, mas ele não vai apontar, por exemplo, a adição de amido de milho. Então, como que o teste do iodo ele vai validar um produto falsificado que foi falsificado com amido de milho? Ele vai apontar que o produto é verdadeiro, quando não é. Então, qual que é a melhor forma de você orientar o teu consumidor? E eu falo isso para todos os meus consumidores. Fulano, você está aqui comprando meu mel? Quando você for comprar mel de qualquer pessoa, não é só mel não. Já aproveita e experimenta aqui meu mel. Pega um sachêzinho e dá para ele. Ah, não tem sachê, professor? Pega uma colher, pombas. Já mantém uma colher aberta aqui, ó. Você já mantém uma colher aberta. Você tá ali com a colher? Vou fazer aqui que eu não tô com a colher aqui agora. Você pegou aqui a colher, ó. Colocou na colher pro teu consumidor? Coloca uma gotinha de mel, não precisa ser muito não, uma gotinha, ó. Põe pra ele experimentar. No que você botou ele pra ele experimentar, pergunta pra ele. Teve gosto de rapadura? Não. Teve gosto de caldo de cana? Não. Teve gosto de amido de milho? Não. Teve gosto de xarope de farmácia? Não. Teve gosto de quê? Ele vai pensar, ué, tá com gosto de mel. Entendeu? Entendeu? Estimula o consumidor. Bota mel na boca dele. É uma gotinha, gente. Isso não vai deixar você mais pobre ou mais rico, não. Deixa a colherinha e põe ele para experimentar. Dá uma aula para ele. Consumidor, mel tem gosto de mel. Na hora que você for consumir o mel, que você está comprando na mão do apicultor, pede para degustar. Deu gosto de rapadura? Corre que não é mel. Deu gosto de caldo de cana? Corre que não é mel. Deu gosto de xarope de farmácia? Corre que não é mel. Deu gosto de amido de milho? Corre que não é mel. Entenderam como é? É assim. Por isso que eu insisto muito com vocês, a turma que está partindo para a venda de mel, que já está aí com seu registro sanitário já constituído, que é o caso dos nossos alunos mentorados, falo isso direto nas minhas reuniões de mentoria, que é muito importante você que vai partir para sua venda de mel, principalmente colocando dentro de supermercados e tudo mais, você tirar um dia da semana, aquele dia que mais dá movimento naquele supermercado, você vê isso com o gerente do supermercado, você ir lá, com uma mesinha, igual o pessoal do café. Senta em corredor de café. Não tem o pessoal servindo café ali na hora? Você tá fazendo compra, toma um cafezinho, tem coisa melhor, né? Eu adoro tomar um cafezinho ali na hora. Se for então um cappuccino aí que eu pego mesmo, pego até 2. Tem coisa melhor pra mim do que fazer isso no supermercado. Vai fazer isso com mel. Tira uma vez por semana, vai levar degustação pro teu cliente. Vai dar aula pra ele. Aquela banquinha que você arrumar é uma mesinha, gente, de 1 metro por 1 metro, com os andarzinhos assim, ó, cheio de mel da sua bisnaga. Mel que já tá mesmo de estoque do supermercado. Você tá ali servindo mel pra pessoa, ela consumiu o mel, você já aproveita e já oferece. Pois é, fulano, você não quer aproveitar e levar hoje o mel? Você tá ali vendendo, você tá fazendo promotoria de venda. Você tá vendendo pro supermercadista. Ele gosta disso, ele quer isso. Entende como é que a gente vai educar o nosso consumidor assim? Vocês já imaginaram o tamanho do que isso representa? Nós somos hoje na escola, no Brasil, mais de 13 mil alunos. No Brasil.
Na América Latina nós temos hoje, perto aí já passou de 3 mil alunos, quase 4 mil alunos na América Latina. Então nós temos somados aí mais de 16 mil alunos, contando aí Brasil mais América Latina. Vocês já imaginaram? Deixa eu fazer uma continha de padeiro aqui. 16 mil alunos visitando o supermercado uma vez por semana, e atendendo naquela uma vez por semana, pelo menos ali, 60 clientes naquela noite fazendo degustação de mel. Fazendo degustação de mel. 60 clientes numa noite. Sabe quantos clientes foram atingidos? 960 mil clientes. Agora me conta se a gente que está na escola de apicultura não tem força para poder mudar o hábito de consumo do brasileiro. Estou provando para vocês por número. Isso falando só de aluno da escola. E as associações de apicultores que estão por aí, e as cooperativas de apicultores que estão por aí, e os arranjos produtivos locais que tem por aí. Entende? Você explicar, orientar, olho no olho. Ah, professor, mas eu não dou conta sozinho, eu tenho vários pontos de venda. Meu amigo, para isso que você arruma vendedor. Vendedor bom de serviço, para fazer promotoria de venda boa, lá dentro daquele supermercado. E lá uma vez por semana. Você contratar pessoas que vão todos os dias em vários pontos de venda, 7 dias na semana. Entende como é que você constitui um produto? Como que você constitui uma marca? É assim. E a partir dali é aonde você vai estar elevando toda a capacidade de consumo do produto. Então, gente, isso é muito importante. Você está atento. Muito. Ainda tem dezenas de outros aspectos que eu falaria aqui sobre o mel, sobre os benefícios do mel. Como que você responde o consumidor, né? Como que você orienta... Ah, sim, eu não posso esquecer de uma, que é a questão da cristalização do mel. A cristalização do mel é algo que o consumidor pergunta, se o mel vira açúcar? E aí você tem que explicar para ele claramente, não, fulano, existe mel. O mel verdadeiro, ele não açucara, ele cristaliza. Anota isso, mel verdadeiro não açucara, e não açucara mesmo. Mel verdadeiro não açucara, mel verdadeiro cristaliza. Quando o mel ele cristaliza, você tem o quê? Você tem um produto que ele adquiriu um formato de um doce de leite. Isso aqui é uma bisnaga de mel de cipaúva. Presta atenção, a bolha dele aonde que parou. Deixa eu abrir aqui no OBS aqui. Presta atenção aonde que a bolha dele parou. Olha bem. Onde é que a bolha dele parou? Cá embaixo. Ó. Por que não subiu até em cima? Porque tudo isso aqui está cristalizado, olha só. Todo o mel está aqui cristalizado, ó. Todo cristalizado. Estragou? Não. Azedou? Não. Fermentou? Não. O mel puro, ele cristaliza. Ele fica no formato igual do doce de leite. É o melhor mel para consumo. Quando o mel está nessa condição aqui, sabe quantos por cento de água ele está? Ele está com 12% de água apenas. Esse mel, se o líquido com 18% tem atividade antibiótica contra a bactéria na garganta, esse aqui é que tem mesmo. Ainda mais. Esse aqui é o mel pronto para você levar para consumo para a mesa do café da manhã. Esse mel cristalizado é o que você vai tirar com a faca e passar no pão, igual você passa manteiga. Só que você vai passar o mel cristalizado no lugar. Extremamente saboroso. O ato de cristalização do mel, ele aumenta a saborização do mel. Ele aumenta as papilas gustativas nossas, que percebem ainda mais o sabor do produto. É quando você sente o sabor cítrico do mel. Isso é característica do quê? Do mel cristalizado. Então, gente, é importante demais você ter esse conhecimento. Não, professor, mas o mel que eu comprei, ele virou pedra em uma semana. Pedra. O cara comprou na garrafa, normalmente é aquela caninha 51, sabugão de milho, abelha morta dentro, 4 dedos de espuma, mel espuminha, igual eu já falei pra vocês muito aí. E o mel virou pedra. Mel virou pedra. Se ele virou pedra, ele tava com açúcar adicionado e virou uma rapadura ali dentro. Você não vai conseguir tirar nunca dali, porque virou uma pedra. O mel cristalizado, ele é molinho, olha aqui, ó. Olha a bisnaga como é que é mole, ó. Bisnaga eu aperto, ele é mole aqui, ó. Mole. Eu tiro o mel daqui numa boa. A bisnaga é molinha aqui, ó. Molinha. Já o produto que virou pedra, ele virou rapadura. E ele não endurece em uma semana. Um processo de cristalização do mel, ele leva meses, ele leva semanas. Tem mel que leva anos. O que é a cristalização do mel? É a reação do hidrogênio do ar
com a frutose do mel, formando uma substância química chamada hidreto de frutose, que a temperatura ambiente é sólido. Isso é a cristalização. Reação do hidrogênio do ar com a frutose do mel. A glicose não cristaliza. É por isso que o mel extrafloral de aroeira, ele não cristaliza nunca. Por quê? Porque ele só tem glicose na composição. Por que o mel da Bracatinga não cristaliza nunca? Porque só tem glicose na composição. Por que o mel da Cássia Manjo não cristaliza nunca? Porque só tem glicose na composição, não tem frutose. Para cristalizar tem que ter frutose. Compreende como é o processo? Isso tudo você tem que explicar ao teu consumidor, orientar. Ah, mas e se o meu mel voltou, se ele cristalizou, eu posso levar no banho-maria? Poder o cliente até pode, mas ele vai conseguir levar no banho-maria controlando a 40 graus? Seguramente não. Ele vai enfiar aquele mel na água fervendo, vai cozinhar o mel a 100 graus Celsius, vai voltar à forma líquida, só que ali oxidou com aquele calorão excessivo, oxidou vitamina, oxidou sais minerais, oxidou toda a frutose do mel, formou uma quantidade de HMF violenta no mel, que é prejudicial para os rins. Aquele mel que a pessoa superaqueceu é lixo agora. Lixo. Não serve nem para alimentar porco. Mel não se aquece. Aquecimento do mel é estourando 40, 42 graus. Você pegar uma bisnaga de mel igual essa aqui, que está cristalizada, a maior parte dela, olha lá, ó. De novo, eu virando aqui, ó, a bolha, onde é que chegou? Ela tá toda cristalizada, ó. A bolha tá cá embaixo, ó. Eu querer um mel desse líquido novamente, é eu colocar ele num aparelho a 42 graus, que vai levar 4 dias para descristalizar. Temperatura baixa, 40, 42 graus, é uma temperatura que você consegue botar o dedo na água. 40 graus você põe o dedo na água. Aquela que é a temperatura de você descristalizar mel. Esse é o ponto que eu tinha que deixar para vocês, que era o que estava faltando da questão da cristalização do produto. E aí, você gostou desse conteúdo? Achou bacana tudo que eu trouxe aqui a respeito do mel e de como que você vai fazer para trabalhar a maneira do consumidor entender o que é o produto e como que você vai trazer ele para o teu lado? Se você gostou, você já vai deixar um like agora, bacana, indicar esse vídeo para aquele colega, amigo seu, companheiro de serviço de trabalho, para estar com a gente aqui, firme e forte no nosso canal Cia da Abelha. Todo dia você sabe que eu trago um conteúdo novo para você chegar numa super produção de mel e no superfaturamento com a apicultura. De hoje, eu só tenho a agradecer, gratidão por você estar aqui com a gente todos os dias. Um fraterno abraço e até a próxima. Valeu! Fui!